Olá, começa agora o Na Casa do Povo, o podcast da TV Câmara Campinas, que faz um bate-papo semanal com um vereador. Ele é apresentado pela Mirna Abreu, que está com um problema de saúde, por isso eu estou substituindo-a, mas ela já está bem, está se recuperando em casa. E eu recebo nesta semana o vereador Paulo Gaspar, que já participou aqui uma vez, certo, vereador? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Gabriel. Uma honra estar aqui com você novamente. Melhoras para a Mirna e boa tarde a todos. É isso, né? Nós estamos também no YouTube, então serve o bom dia, o boa tarde, o boa noite. Lembrando, hein, que a gente está no ar pela TV Câmara Campinas no sábado às 9 horas da noite. Vereador, na primeira oportunidade que o senhor esteve aqui no podcast, você conversou bastante sobre a sua vida pessoal. A Mirna mostrou aqui a sua esposa, contou a história de jogador que você tentou ali pela Ponte Preta. E hoje eu queria conversar com você, para quem está nos acompanhando também saber, sobre como foi estes 4 anos aqui no mandato 2021-2024 como vereador na Câmara de Campinas. E eu tenho aqui que você participou de 22 comissões, presidiu várias delas, como ciência e tecnologia, desburocratização, leis obsoletas, projetos e alvarás, arborização urbana, população em situação de rua. Que análise que você faz de todo este trabalho diante das comissões? Bom, a gente pensa sempre que passou muito rápido, né? Todo mundo fala assim, puxa, passou rápido esses 4 anos. Não, para mim não passou não. Demorou pra caramba, foi muita coisa. 7x24 durante 4 anos, até nas férias, nos recessos, a gente sempre trabalhando e focado no mandato, porque é um trabalho contínuo e eterno, né? Você cuidar de uma cidade é um trabalho hercúleo, né? Eu não sou prefeito, mas eu sou vereador. Eu tenho a preocupação de ajudar o prefeito, de ajudar a prefeitura e de ajudar a cidade. Então você está ligado o tempo todo. E pelo meu jeito de ter lá o WhatsApp nas redes sociais, eu estou lá domingo a domingo disponível para todo mundo e o pessoal está me exercitando o tempo todo e pedindo as coisas. Então foi muito intenso esses 4 anos. E eu considero que agora, não reeleito, né? Eu estou terminando o mandato agora. Eu acredito que cumpri a missão com louvor. A nossa equipe fantástica de gabinete, né? Apesar de ter um assessor a menos ali dos 5 que a gente poderia ter, nós temos 4. A gente cumpriu com bastante êxito tudo que a gente queria fazer e eu acho que a gente conseguiu fazer muito mais além daquela expectativa que a gente tinha no início. As comissões, como você falou, foram mais de 20 aí, todas elas muito importantes, porém o trabalho do vereador é diagnosticar os problemas, propor soluções, intermediar com o executivo, mas para realizar mesmo depende do executivo, né? De aquele que tem o poder da caneta na mão. E a gente vê que o sistema é tudo engessado, é amarrado e depende de uma grande coalizão ali de partidária que apoia o prefeito para que a coisa ande para frente. Isso na esfera municipal. Aí quando você olha que tem a esfera estadual e a nacional, porque você tem leis municipais e estaduais e federais, então você vê que tem temas como a população de rua que você citou que atende nas 3 esferas, né? Então a gente foca aqui no município para tentar ajudar ao máximo, né? Dá para, na população de rua, acho que 50% do problema dá para mitigar aqui no município. Tá. O restante depende de política federal, basicamente, né? E assim vai. Todas essas comissões, cada uma teve a sua particularidade e foram aí também mais de 100 projetos estruturantes para mexer na estrutura da administração pública. Então a gente, assim, eu sou uma formiguinha aqui, né? O único vereador que não é da base aqui na Câmara e que não tem aquele poder que normalmente os vereadores da base têm, mas ficou aí o legado para todos eles. Quem quiser tocar adiante as ideias, os relatórios que a gente deixou, eu estou sempre à disposição, mesmo fora do mandato. Se o prefeito precisar, se o executivo precisar, eu estou à disposição sempre, não para ter cargo, mas de ser um consultor, um aliado para
ajudar na estratégia da cidade. Dessa sua resposta já me surgiram aqui várias perguntas, então vamos lá. A primeira que você citou na resposta sobre a Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua. Eu acompanhei várias reuniões, inclusive vocês fizeram diligências, reuniões fora aqui da Câmara Municipal de Campinas. O que te chamou a atenção sobre a cidade de Campinas? Você tinha uma ideia, indo até o local você teve outra, te surpreendeu alguma coisa? É um problema muito complexo, a gente está longe de poder resolver? É um problema muito complexo, envolve todas as secretarias nós temos aqui 26 secretarias no município, né? Envolve quase todas elas, né? Começando, lógico, pela assistência social, segurança, saúde principalmente, né? Que a maioria é dependente químico, precisa de tratamento de saúde. O dependente é um caso de saúde, antes de ser um criminoso, que depois ele vai matar ou roubar para conseguir a droga. Antes disso, ele se tornou um doente, né? E para chegar nas causas, ou seja, trabalhar nas consequências do problema, que é o município vai trabalhar no enxuga-gelo, na consequência, ou seja, ele já tem um passado, ele já tem um histórico, ele foi morar na rua em detrimento desse histórico, e as causas desse histórico 500 anos de Brasil, né? E o maior problema do Brasil é a corrupção, né? Que está no nosso DNA. Essa corrupção, ao longo de 500 anos, resultou em 350 anos de escravidão, e hoje os donos do Brasil, mandando aqui, que são os partidos políticos, que em todas as instâncias, em todos os municípios, municipal, estadual, federal, todos que passam por 4 anos na esfera do poder e só pensam em se reeleger, eles não estão preocupados em resolver o problema da população brasileira, nem no curto, nem no médio, nem no longo. Pelo contrário, o sistema é feito para dar errado mesmo e para você entregando migalhas para a população e para que ela dependa sempre do sistema. Ou seja, os políticos estão sempre aí para quebrar os galhos, os favores da população, eles são os grandes benfeitores, só que eles têm o poder na mão para resolver, só que não vão resolver, mesmo que um ou outro queira, como eu aqui, vamos resolver? Não, porque o negócio é muito grande, é muito complexo, é muito pesado, é muito bruto, né? E depende de uma estrutura de poder, né, no Brasil inteiro, para as coisas ligarem. Mas, se eu fosse o prefeito da cidade, com uma caneta na mão, com certeza a gente resolveria 50% do problema, simplesmente fazendo gestão eficiente. Então, colocando pessoas no lugar certo, fazendo as estruturas hoje que são totalmente deterioradas, defasadas, desestruturadas, em termos de pessoal qualificado, quantidade, equipamentos, orçamento para cada coisa, né? Não há gestão. Não só nessa área, como em todas. Onde você for, na saúde, na assistência, na educação, onde você for em Campinas, você vai achar problema, porque é falta de gestão. E aí o prefeito é o cara que tem que reunir todo o secretariado e fazer acontecer, não tem desculpa. Né? Não consigo, não depende de mim, então deixa o cargo, deixa eu entrar atuando. Mas infelizmente a estrutura do poder é feita de uma forma que hoje o prefeito ele é colocado pelos partidos políticos na cadeira e aí ele não manda nada. Então esse é o grande caos da nossa cidade e do Brasil inteiro. Nesta tua análise, te decepcionou? Ou você achou que poderia fazer diferente? Você disse numa resposta anterior que você é uma formiguinha. Você achou que poderia mudar ou você já não tinha essa pretensão? Poderia, não, assim, pretensão nunca tive, né? Na verdade, o meu papel aqui era diagnosticar, mapear quem são os atores, os donos do poder na cidade, né? Quem são os atores, quem são os partidos políticos que mandam, quem são os vereadores que mandam, quem são os secretários que mandam, entender até onde o prefeito manda ou não manda, e a partir de você ter todo esse mapeamento, você vai nas esferas do poder, naquela secretaria, naquele vereador específico para resolver aquele problema específico. Quando você fala de um problema da população de rua que atinge quase todos, então você vê a complexidade que é para você colocar todo mundo numa mesa e falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Só que o prefeito que nós temos aqui e todos os outros que passaram antes dele não tem essa autoridade e a expertise também, né? Então, o Dário é médico, não tem essa experiência, mas ele poderia se
cacifar de pessoas em volta dele que são expertise. Aí você chama esses caras, onde quer que eles estejam. E aí você faz uma força-tarefa e bota para acontecer. Mas para isso você precisa de força, liderança, e isso o prefeito não tem. Não ele, mas como todos os outros, porque os partidos elegem ele, colocam ele lá, e aí ele já entra rifado e com poder limitado de ação. Da Comissão Especial de Estudos das Pessoas em Situação de Rua, eu quero passar para da arborização urbana, porque também deu muita repercussão, acompanhei muitas reuniões, inclusive um relatório divergente em relação ao Bosque do Jequitibás, sobre a quantidade de árvores, as podas. Como é que foi esse trabalho de identificar? Algo que foi muito difícil também na época, porque nós tivemos mortes na cidade por conta de quedas de árvores. Como é que foi esse trabalho de acompanhar, de fazer esse diagnóstico e de escutar especialistas? Esse foi uma daqueles donos do poder que a gente bateu de frente ali, né? Estamos falando do secretário Ernesto Paulela, que é um secretário que está muito antes do prefeito, né? Está aí há 10, 12, 15 anos dentro da administração, que manda muito. E poderia, sim, resolver o problema da arborização em Campinas, uma vez que você tivesse todo o monitoramento de árvores da cidade, né? E esse monitoramento, que é exatamente o que eles colocaram agora na mídia semana passada, contratando agora, depois de mais de 20 anos, porque a lei de arborização que determinou que existisse esse monitoramento é de 2003, agora em 2024 ele resolve contratar esse serviço de monitoramento, tomografia de árvores, equipamento para ver a saúde das árvores, e aí ele estima que em 6 anos ele vai ter a maioria delas catalogadas e monitoradas. A gente sabe que não vai acontecer, porque nem em 20 ele não fez nem 10% do que tinha que fazer, não vai fazer, mas pelo menos já começou a se movimentar nesse sentido. Então é uma grande vitória, porque a gente tirou um elefante que estava na inércia há mais de 20 anos, né? Que é a gestão pública, aquela ineficiência toda, né? E aquilo que eu falo para você, então a gente pega a demanda do Parques e Jardins hoje, que é podar árvore para a cidade inteira, vai podando sem qualquer critério. Quando não é para podar, destrói a árvore. Quando é para podar, não vai podar e a árvore cai e mata pessoas, né? Então esse 8,80, né? Aí quando mata, vai lá e dizima a cidade inteira, arrancaram todas as árvores da glicéria aqui. Então aquele 8,80, aquela medida totalmente desmedida, né? E vai fazendo correndo atrás do prejuízo, né? Então eu sempre sempre falei aqui na tribuna, inclusive, Campinas é a cidade do fazejamento, não do planejamento. E eu, como arquiteto, sempre bati na tecla no início que tem que planejamento urbano. Nesse sentido, foi a raiz do meu mandato, foi nesse foco sempre, né? E aí eu me tornei crítico 4 anos da administração, porque é o pior gargalo que tem, a falta de planejamento em todos os setores, sem exceção. Essa sua experiência, já que você é formado em arquitetura, te ajudou em alguma coisa nesses 4 anos? Completamente, porque o arquiteto é o cara que tem a visão do todo, né? Desde quando o cliente senta na frente dele e fala, quero isso, você já começa a imaginar o sonho, você começa a interpretar o sonho do cliente e você tem que transformar aquilo em realidade. Depois de 1 ano, 2 anos, aquele sonho virou uma realidade. E você tem que comandar um time complexo, né? Desde do desenhista, do cara que vai aprovar a planta, desde o cara que trabalha na prefeitura que vai interpretar o teu projeto, até todos que construíram a obra e vai deixar ela, até o decorador, o pintor, que vai fazer os últimos retoques na casa, ou no prédio, enfim. Então essa visão do todo, né, que é intrínseca a todo arquiteto, principalmente no urbanista, que aí ele tem essa visão para a cidade como um todo, não para um imóvel específico, sempre foi a minha preocupação. Então eu sou um vereador diferenciado no sentido de que eu não estou aqui para tapar buraco e reformar pracinha, nem para ficar fazendo favor para as pessoas. Isso é uma das atribuições do vereador e eu cumpri também essa função. Foram mais de 1.500 indicações e requerimentos para a administração municipal cobrando, porque é o trabalho do executivo realizar benfeitoria e zeladoria, não é do vereador, né? Infelizmente a maioria dos vereadores iludem, né, a população e colocam isso como se fosse uma atribuição deles, né, sendo que não é. Então o vereador tem que fiscalizar, faz a indicação executiva e pronto, mas eles tomam conta disso de um jeito que eles são os caras que fazem acontecer desde o início. Então é uma disfunção da função do vereador e
E o planejamento aí, enquanto arquiteto, eu me diferenciei nesse sentido porque todos os meus projetos, as minhas comissões, o meu trabalho foi em cima de estruturar a prefeitura para que ela fosse trabalhar com gestão eficiente e desse autonomia para o cidadão. Porque esse negócio do cidadão ficar pedindo favor para vereador para resolver qualquer coisa, se ele não conhecer um vereador, ele está perdido na cidade, né? Ele não consegue nada. E o sistema é feito assim de propósito. É de propósito, não é à toa. Lógico, tem ineficiência, incompetência, tudo que é ência. Mas, na raiz do problema, o sistema é feito para ser assim. Para que o cidadão tenha que pedir favor para um vereador para que as coisas aconteçam. E aí o vereador vai lá e troca com o executivo, em troca de cargo, de favores e benesses, e aí ele vai se perpetuando no poder, 1, 2, 3, 4, 5 mandatos. Se eu quisesse continuar aqui, eu tinha entrado para a base no primeiro dia de mandato, eu nunca mais sairia. Eu teria 20, 30 pessoas trabalhando para mim na prefeitura durante 4 anos, fazendo campanha para mim, que é o que os vereadores fazem, fazendo favor para todo mundo. Você nunca mais sai daqui. Mas esse não foi o meu intuito, né? O intuito foi deixar o mapa, o caminho das pedras, e agora a minha missão está cumprida. O senhor, nestes 4 anos, decidiu atuar em alguma região específica de Campinas, alguma causa específica ou não? E se mudou ao longo do caminho? O centro da cidade sempre foi a menina dos meus olhos, não só por morar lá a maior parte da minha vida, mas porque eu sinto como a casa dos nossos pais, o centro de Campinas, né? A história da nossa cidade começou ali. E é inadmissível que uma metrópole com quase 1.200.000 pessoas não seja um centro turístico, né? Imagina, turista do mundo inteiro vindo para Campinas, como qualquer cidade decente no mundo, a primeira coisa que você vai visitar o centro da cidade, conhecer a história da cidade. Sim. Aí o que nós vamos conhecer em Campinas? Você só tem prédios degradados, caindo aos pedaços, totalmente... Não existe história na cidade de Campinas em termos de cultura, não existe vida noturna, não existe passeio turístico, não existe nada, né? É uma degradação total. Aí o caso da população de rua e o centro abandonado. Todo mundo foi embora do centro. Então, ali é crônico. Eu vejo que, se eu fosse um médico, né, eu vejo que ali é o coração da cidade, que, se esse cara aqui parar de bater, a cidade acaba, né? Então, por mais que a gente veja regiões ricas na cidade, Nova Campinas, região do shopping e outras aí, o centro é o coração que pulsa e que faz a ligação com toda a cidade, né? Então, o dia que a gente deixar morrer o centro, a cidade vai morrer também aos poucos, né? Então, o meu foco sempre foi o centro, porém, eu atendi sempre as demandas da cidade toda. O senhor foi o presidente da CPI que investigou denúncias de corrupção em contratos aqui da Câmara Municipal. Foi um dos momentos mais tensos de grande responsabilidade essa CPI? Foi bem tenso, foram 3 meses para conseguir as assinaturas, depois mais quase 1 ano de trabalhos intensos, com muita gente jogando contra, até os próprios membros da CPI, né? Porque você vê que o jogo do poder é o fogo amigo, né? Aquela cobra que vai morder teu calcanhar está ali pronta para... Então, eu não tenho medo do leão que você vê de longe ali, se dá tempo para você subir na árvore, mas a cobra que sai de qualquer lugar e morde seu calcanhar, você não tem jeito, né? Enfim, foram batalhas do jeito. E o desfecho, né, foi lamentável, né? Porque aí a maioria aqui livrou o denunciado aí, que tinha provas robustas de corrupção, né? O caso está correndo na justiça, mas a Câmara, que devia dar o exemplo, ser o primeiro a dar o exemplo, né? Infelizmente passa pano para a corrupção mais uma vez. E aí eu estou escrevendo um livro sobre isso, tentando, depois dessa minha missão aqui na Câmara, escrever um livro para dizer como é o poder a nível de Brasil, né? E que está totalmente vinculado à forma de poder do município. Então, Campinas é uma das muitas raízes de uma grande árvore, né? Então a gente olha Brasília, né, com os 3 poderes, que é o topo do poder, é a copa da árvore, né? Aquilo que a gente enxerga, né? Que árvore frondosa, poderosa. Só que o que dá sustentação para ela são as raízes que estão debaixo que a gente não enxerga. E são os municípios, né? Então essas milhares de raízes que tem debaixo da terra, que sustentam essa árvore verde, frondosa, bonita, poderosa, é cada município que replica, né, esse modus operandi, né? Então o modus operandi do sistema, do STF,
do presidente com seus ministros e do Congresso Nacional é simplesmente uma réplica do que acontece aqui na cidade de Campinas, na Câmara dos Vereadores, no Palácio Jequitibás e na esfera judicial do município também. Então eu estou escrevendo um livro sobre isso para tentar deixar mais palatável, mais simples e também conhecer os bastidores da política, como é que funciona uma eleição, como é que funciona a formação de chapa, por que eu com 4 mil votos não fui eleito e um cara de 3 mil foi, né, de outro partido. Da mesma forma que eu entrei em 2020 com 3 mil e outro que teve 4 não entrou em 2020. Então, por que essa loucura, né? Então, tudo é feito para privilegiar o partido e não o candidato. E aí você vai ver que os partidos têm cacique, têm dono, e todo mundo está ganhando muito dinheiro com isso, né? Então, o sistema é feito para dar errado mesmo, né? E tudo isso eu quero deixar muito bem claro para ajudar os próximos eleitores aí a ter um pouco mais de consciência na hora de votar. Este livro já tem data de estreia, já tem nome, em que pé que está? Olha, se depender de mim, está pronto já, mas tem que ter todo um cuidado aí, senão eu vou tomar uma chuva de processo depois. Entendi. Então acho que vai mais demorar para o advogado autorizar, né? Ou então eu coloco lá autor desconhecido e lanço, alguma coisa assim. Entendi. Ou lanço depois depois de morto, né? Psicografado, né? O livro, enfim, a gente vai ter que adotar a estratégia ainda. Entendi. Mas eu já estou esperando os cortes que virão aí. Tira isso, tira isso, tira isso, tira isso, né? Vamos ver o que vai sobrar. Ô, vereador, como é que você enxerga a questão das emendas parlamentares? Porque no meio do caminho aí desse mandato de 4 anos, em 2 oportunidades, vocês tiveram à disposição essa ferramenta de indicar no orçamento do município algo que precisava ser feito, sendo obrigatoriamente 50% para a saúde, os outros 50% vocês poderiam escolher as outras pastas. E a gente sabe que o Ministério Público está investigando muitos parlamentares. Como é que você enxerga esta ferramenta? Ela ainda está em evolução? Os vereadores ainda estão aprendendo como é que faz? É algo que é saudável, é positivo para o munícipe e, consequentemente, para o nosso município? Então, eu fui o único vereador a votar contra esse projeto de criação das emendas lá 2 anos atrás, porque na essência do negócio ele é feito para perpetuar o vereador aqui, né? Porque é mais uma moeda de troca, né? Cada emendinha que ele dá, se ele for dar para 10, 20 entidades e tal, são 10, 20 entidades que vão trazer voto para ele na próxima eleição. E o cara o cidadão novo que está entrando, ele não vai ter essa ferramenta toda. Fora que o vereador já tem 4 anos de mandato, um monte de assessores, né, aqui mesmo eu estou sendo entrevistado, uma visibilidade, né? Então o cara que está de fora não tem. Então, a primeira coisa que me preocupa é isso, né? É você dar muita munição para um vereador se perpetuar aqui e você não dar as mesmas condições para quem está de fora querendo entrar. Por outro lado, se for ver, o executivo que tem que executar o orçamento, né? Então eu sou contra até que exista para deputado, por exemplo. O deputado federal traz emenda para a cidade, o deputado estadual traz emenda para a cidade. Tá, até isso eu sou contra, mas enquanto a gente não tiver um pacto federativo que vá menos recursos embora e fique mais no município, a gente é obrigado a aceitar a tal emenda, porque essa tal emenda de federal e estadual também é feito para perpetuar o deputado, porque ele vem, vou trazendo dinheiro aqui para a cidade, tá? Depois eu vou cobrar, depois você me ajuda, tá? Na eleição, seja de forma de corrupção mesmo, de pegar uma parte desse dinheiro, ou seja para trabalhar na campanha dele de alguma forma, direta ou indireta, para trazer recursos de forma direta ou indireta. Então já vira moeda de troca. Agora, o município hoje, 15% do que Campinas arrecada fica aqui, 85% vai embora. Então isso que está errado, né? Se a gente ficasse com metade do que a gente arrecada aqui e metade fosse para ajudar o país, as outras cidades, ok, acaba com esse negócio de emenda, esse seria o ideal. Mas enquanto isso não acontecer, nós somos obrigados a aceitar uma emenda que vem de fora para o município, porque o dinheiro todo vai embora, o grosso. Agora, você tirar dinheiro da prefeitura para dar na mão de vereador, o recurso está no município, não está vindo de fora. Então você vai tirar do executivo para dar para o legislativo, sendo que a execução do orçamento é do executivo, não é o legislativo é legislar e fiscalizar, não é para executar orçamento nenhum. Então assim, é uma disfunção total da sua função essencial, né? Então nesse sentido eu sou totalmente contra.
Agora, o executivo do municipal também não faz o papel dele. Então, como eu disse aqui, tá tudo capenga, tá tudo por fazer e tal. Aí, a emenda nesse sentido, se eu tenho os recursos aqui, os 3 milhões que eu tenho para destinar, 1,5 milhão eu sou obrigado a dar para a saúde, outro 1,5 milhão tem um monte de entidade aí que precisa ajudar, vai ser legal ajudar essas entidades, como eu já ajudei, porque você tem esse corpo a corpo, essa proximidade, você consegue detectar melhor do que o executivo que está lá em cima. Você está mais próximo. Está mais próximo, tal. Só que somos 33 vereadores para uma cidade de 1.200.000. Por mais que você tenha essa proximidade, é impossível, você vai atingir uma parcela muito pequena, né? Então, é legal para os vereadores e para quem tem contato com eles, mas para quem não tem, para o resto da cidade, você está tirando um dinheiro que a prefeitura poderia estar pulverizando para a cidade toda e você está direcionando apenas para o seu canal que você tenha proximidade. Então, nesse sentido, eu votei contra. Tem os prós e contras aí, né? E aí a gente sempre fica naquela história de Salomão, né? 2 mães brigando por uma criança, vão cortar a criança no meio, dar metade para cada uma. Eu peguei a informação aqui que o senhor divulgou que a economia até o mês de julho de 2024 foi mais de R$1 milhão, porque o senhor não utiliza carro oficial, não utiliza vale combustível, não utiliza auxílio correio, não utiliza material de escritório e nem material gráfico e não utiliza concessão de honrarias, que são os diplomas e são as medalhas. E já citou numa resposta anterior que o senhor tem um assessor a menos no seu gabinete e que não possui cargos também na prefeitura. Explica para quem está nos acompanhando, você entende que essa política que o senhor adotou deu certo e pode ser um legado para próximos vereadores que queiram aderir a esta economia? Ela foi benéfica para o município? Sim, na minha visão é um exemplo que a gente gostaria de ver no executivo, ou seja, diminuir o seu quadro de assessores, porém mostrar eficiência na gestão, né? Então a gente vê que tem muita gordura, muito gasto desnecessário na gestão pública. Isso faz com que os nossos impostos, que é o IPTU e o ISS, sejam pesados para a população. Se for mais pesado, menos negócios abrindo, menos emprego, menos dinheiro circulando e a cidade cada vez mais parada, né, em todos os aspectos. Então não é bom para a economia, né, a gente ter alta carga tributária fora os impostos estaduais e federais que a gente tem. Então nesse sentido, se um vereador está economizando 1 milhão, os outros economizassem também, seriam 33 milhões a mais nos cofres da prefeitura para ela atender creche, hospital e assistência social, etc., né? O vereador já tem um bom salário hoje, que é R$10 mil, desconto é 7.500, vai para 17 agora. Não precisa mais do que isso, né? Acho que se alguém quiser ganhar mais do que isso, vai trabalhar na iniciativa privada. Mas infelizmente o vereador tem isso, tem todas as mordomias do cargo e muitos ainda têm muitos cargos na prefeitura que a gente sabe que o céu é o limite aí para aumentar esses recursos, né? Então a gente fez toda essa economia para deixar um exemplo, esperando que as pessoas reconhecessem isso, né? E ver que é uma forma nova de você gerir a administração. 4.000 votos, 4.018 votos é bastante gente, que eu agradeço e fico muito honrado. Porém, diante da força da máquina pública, que a gente chama da corrupção, de tudo que a gente vê do populismo, do assistencialismo, de todos esses ismos que os políticos usam para se perpetuar no poder, ainda é muito pouco, né? Então você dá bons exemplos, você ser um cara que não foi vaquinha de presépio da prefeitura, que você ficou independente na casa, que você garantiu ali o seu legado, que você lutou por transparência, por combate à corrupção, tudo, ainda é visto com bons olhos apenas por 1 a 2% da população. Essa é a realidade. Então nesse sentido fica uma frustração, porque você imagina o Leonardo da Vinci falando de helicóptero e avião lá na Idade Média. Né? Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Não só o Paulo, muitos mandatários do Partido Novo fazem isso. A gente está fazendo uma coisa aqui que vai ser a política dos próximos 100, 200 anos. Mas hoje, infelizmente, ainda o fisiologismo impera, né? Mas o nosso trabalho é esse, eu me considero um missionário. A gente está plantando sementes para as futuras gerações. Então a gente está
implantando uma ideia, criando uma consciência para que isso vá se repercutindo em vários pontos do Brasil, até que chega uma hora que a gente consiga ter uma massa expressiva. O vereador Paulo Gaspar está aqui no podcast, na Casa do Povo, contando o trabalho realizado nestes 4 anos, questão dos bastidores. Vereador, deixa eu abrir um parênteses aqui para depois a gente voltar na nossa conversa. A sua esposa, ela aprovou a sua iniciativa quando você se filiou ao Partido Novo, quando você concorreu para ser vereador lá em 2019, 2020? A Gisela, sem ela não estaria aqui, né? Desde sempre fomos parceiros em tudo, somos sócios, inclusive nos negócios, na vida toda, não só no casamento. E, inclusive, negócio esse que eu tranquei meu escritório no auge da carreira para me dedicar à vereança. Então, assim, não queria ser vereador, coloquei meu nome à disposição do partido. Quando eu conheci o partido, falei, nossa, existe uma instituição que é séria dentro da política. Aí eu fui conhecer os membros do partido, tudo, e me encantei, né, com as ideias do partido e com os mandatários e filiados, e coloquei meu nome à disposição. Entrei sem querer, sendo o primeiro mais votado. Aí eu falei para a Gisela, bom, agora fechar o escritório, porque poderia fazer como todo mundo, fica com o negócio lá aberto aqui, dá um tapa aqui, vai levando meia boca lá, meia boca aqui, só que não é da minha natureza, né? Então a gente fechou o escritório. Inclusive agora não sei o que eu vou fazer na minha vida, né? Porque para retomar... Era uma pergunta que eu ia te fazer, Paulo Gaspar em 2025. Para retomar é bem complicado, ainda mais na minha idade. 4 anos hoje, com o mundo na velocidade que está, é muito tempo parado, então para retomar é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Porém, antes de eu voltar para os projetos, eu preciso saber se realmente na política eu penduro a chuteira ou não. Espero que não, para que eu chegue a essa conclusão. Vai depender do partido, vai depender de conversar com o diretório estadual, municipal, fazer planejamento. Porque, assim, da minha vontade eu gostaria, sim. Só que eu preciso ter uma renda, né? E o Partido Novo não tem cargo no governo, não tem salário, não tem nada, não tem estrutura, não tem nada. Então tudo é feito na raça mesmo, é tudo voluntário. E aí eu preciso sentar com a Gisela e falar assim, já, nós temos um orçamento para ficar mais 2 anos sem trabalhar, né? Essa é a conta que a gente precisa fazer. E depois ver se o partido... então nós vamos trabalhar aí para 2026 ou para 2028, vamos nos estruturar para isso, o partido vai ajudar como? Então, assim, tá tudo... O partido ainda está preocupado com os nossos prefeitos aqui que vão para o segundo turno, está tudo muito tumultuado ainda. Então, essa conversa a gente vai ter mais no final do ano, ou talvez para o começo do ano que vem. Então, até lá, eu não sei ainda para que lado que eu vou. Eu vou terminar meu livro e vou continuar, independente para onde eu vá, a fazer o que eu sempre fiz. Sou um cidadão indignado, um ativista, vou estar aqui nas galerias da Câmara, xingando no bom sentido os vereadores, dando meus palpites e interagindo com a população. Eu te perguntei deste início, se ela te apoiou, porque durante o seu mandato, a gente está citando aqui temas que tiveram muitos debates, né, da arborização urbana, da questão da Comissão de População em Situação de Rua, os debates que aconteceram durante as reuniões ordinárias. Durante este período, este apoio, ele continuou ou em algum momento ela falou, vamos parar, acabou este mandato, sai disso daí? Como é que foi estes 4 anos dentro de casa? Apoiou sempre, inclusive vinha comigo nas reuniões aí, a maioria delas ela sempre esteve presente, ajuda de forma voluntária no gabinete, assim como eu tenho lá os outros voluntários, né? Tem os assessores, tem os maridos dos assessores, as esposas dos assessores, todo mundo no bolo, porque o Partido Novo a gente tem essa pegada, né? Falar assim para você, se não fosse Partido Novo, eu talvez estaria com um monte de processos trabalhistas nas costas, porque a gente trabalha domingo a domingo. Você fala assim, como assim? Você está fazendo seu assessor trabalhar de domingo, de sábado, não sei o quê. Só que antes de ser assessor, nós somos todos filiados a um partido e lutamos por ideias. Somos todos missionários. Então a gente coloca a missão acima do cargo, do salário, de ser patrão ou não, né? Então o nosso relacionamento no gabinete é muito de igual para igual. Não tem um vereador que manda no assessor, nada disso. Pelo contrário, às vezes até eu me coloco numa posição assim, para que eles possam dar o máximo deles e eu estou ali só para ajudar, né? Então a Gisela, como todo mundo ali, sempre apoiaram sempre.
Vereador, eu peguei um texto em que fala que as suas principais bandeiras são transparência, combate à corrupção, desburocratização, diminuição dos gastos públicos, fim dos privilégios, defesa do livre mercado e do empreendedorismo, planejamento e desenvolvimento urbano sustentável, mobilidade, infraestrutura, saneamento básico, meio ambiente, defesa do patrimônio histórico e inclusão social. Conseguiu, vereador? Consegui. Foi uma coisa até que eu fui muito criticado por isso. Falei, pô, mas o vereador aqui ou é isso, cara. Você tira para todo lado. Eu falei, eu sempre fiz isso, sempre fui assim. E é muito pouco diante da necessidade de tanta coisa que precisa fazer, né? E eu tenho certeza que em todas essas áreas, em todos esses setores aí, a gente contribuiu muito, muito, muito. Até tivemos bons momentos aí com o próprio governo, com o executivo. Os 2 primeiros anos foram muito proveitosos nesse sentido, onde a gente teve mais diálogo, mas a partir do 3º e 4º ano é que a coisa azedou, porque só ficou nas conversas e a coisa não se efetivava, né? E aí a gente não podia simplesmente ficar condescendente com uma morosidade dentro da estrutura administrativa, sabendo que dá para fazer e só faltava vontade para fazer. Então, alguma coisa saiu nos 2 primeiros anos, que eu considero que 20% dos projetos e objetivos que a gente queria saíram do executivo, que eu sou muito grato, e a cidade, acima de tudo, né? Apesar de não ter aparecido em muitas delas, é o prefeito que colocou, o prefeito que fez, mas a gente estava por trás ali, né? Mas não tem problema nenhum em relação a esse aspecto. Mas os 80% que podia também ser muito efetivo aí, infelizmente não implantou. Talvez fique perdido aí agora, não sei se algum vereador vai querer ressuscitar esses projetos, as comissões, essas ideias. Eu vou estar aí sempre para apoiar do lado de fora. O senhor entrou aqui no Legislativo Campineiro com 57 anos de idade. Entende que foi um momento certo ou, analisando hoje, você fala, poderia ter sido mais cedo? Assim, né? Lógico que o ideal seria que nem o garoto Vini, que entrou agora com 22 anos. O Felipe Marques, acho que entrou até com menos, 21, 20. É o ideal, porque aí você vai fazer carreira na política, né? Mas não, quando eu comecei a me interessar por política em 2015, que comecei a usar a rede social, já era um tiozão, né? De 2015, não sei se fazia as contas aí, uns 50 anos, um pouco menos. Mas até então eu não tinha pretensão nenhuma, somente organizava as manifestações, vinha aqui na Câmara, mas no meu tempo livre, vamos falar assim, né? E nos fins de semana, que a gente estava direto na rua. Mas você largar agora, nessa idade que eu tô, assim, loucura total, não dizer outra palavra, né? É totalmente insano, aos 60 anos de idade, 50 anos de idade, você largar tudo, inclusive no auge, né? Que eu escolhia o projeto que eu queria pegar, o cliente que eu queria pegar, porque as pessoas vêm atrás de você não vai atrás de trabalho, né? Eu tava naquele estágio, né? E aí você larga tudo, simplesmente, para entrar num lugar que você não sabe, né? Num túnel escuro ali, que a política era para mim mesmo. Mas é missão, né? Seja o que Deus quiser. E tô feliz por ter essa efetividade, né, que teve nos 4 anos, a gente cumpriu com louvor e acima da expectativa. Agora fica aquele baque assim, bom, se eu fosse reeleito, tava na vibe, né, tava naquele pique lá, não vamos parar para pensar nisso agora, né. Dá uma continuidade nos trabalhos. Agora realmente acabou, acabou aqui, agora se você quiser continuar, você tem que mexer em toda a estrutura que você tava, né, porque até então era um mandatário, agora não sou mais. Vou continuar na política? Tá, como? De que forma? Vou ser um líder, um dirigente partidário? Vou começar a campanha agora para deputado já? Vou começar a ir atrás de liderança? Vou atrás de equipe? Então, eu preciso me estruturar para isso. Eu tenho recurso para isso? Não. Então, tudo, o passo a passo, né? Tem um passo a passo que vai depender aí do destino. Se for para ser, vai ser. Se não for, eu volto para os projetos e continuo no ativismo como sempre. Ô, vereador, numa resposta anterior sua, você me disse que você não era da base do governo Dário, mas aqui na Câmara de Campinas, a oposição, ela era basicamente de esquerda, algo que não é do seu espectro político. Então você era um independente. Que análise que você faz disso? Eu não sou base, mas também não estou junto com a oposição, não estou junto com a esquerda. É mais difícil? Para você foi tranquilo?
É bem difícil, né? Porque eu sou o patinho feio daqui, eu não estou nem no grupinho dos 6 da esquerda, nem nos 26 da base. Estou sozinho ali, literalmente. Queria fazer bastante coisa com o governo, mas não é pro governo, é para a cidade, né? E tem que ser através do governo, senão você não faz. Consegui os 20% lá que eu te falei. Os outros 80% eu ficava batendo o tempo todo. Então eu fiquei meio que sendo mais crítico do que propositivo, não porque eu queria, mas porque se não fosse assim, nem os 20% ia sair, talvez ia sair 5 ou 10. Então, de tanto bater, como por exemplo a concessão do viaduto aqui e tal, foi 2 anos batendo, você faz indicação, aí você faz mais 2, 3, depois você faz requerimento, você cobra. Vocês vão responder ou não o requerimento? Aí você vai lá com o secretário, pressiona. Depois de 10 vezes você reunir com o secretário, ele vai lá e consegue. Então é muito cansativo, né? Se houvesse vontade dos caras, no primeiro eles já aceitaram, como é normalmente com o pessoal da base, né? O vereador chega lá, tapete vermelho para ele. Eu não, deixa o cara lá sofrer 2 anos, depois a gente pensa se vai atender ou não. Então, nesse sentido, foi muito desgastante, porém, quando consegue, a gente dá muito mais valor, né? E a esquerda, a gente teve altos embates aqui, minhas ideias são totalmente opostas, né? Dificilmente não bate quase nada, né? Mas, por incrível que pareça, a maioria das vezes a gente votava junto, porque como eu votava contra projetos ruins do governo, que são maioria, eles estavam junto também, só que por motivos diferentes. Né? Então, sou contra que vai aumentar cargos na Secretaria X. Eu sou contra porque não tem critério de contratação, não tá especificando quem é os cargos, vai pagar lá salário astronômico fora da realidade, e eles estão contra porque eles não estão lá no governo e são oposição por oposição, seja o que for. Então, por motivos diferentes. Aí falar, o Paulo estava votando junto com o PT. Não, motivos diferentes. Né? Então foi cansativo, mas faz parte. Faria algo diferente analisando esses 4 anos? Do Paulo Gaspar, não. Se você for pensar do lado do partido, do lado do eleitor, o eleitor ele dá um recado, continua dando um recado muito claro. Vereador, como eu fui lá no Osiel várias vezes, o pessoal fala assim, vereador, aqui a gente não quer asfalto, não quer água, não quer luz, não, aqui a gente quer comida. Né? Então, eu estou falando aqui de estruturar a prefeitura, de planejamento de 50 anos, eu estou falando de deixar uma cidade que ande, que dê condição que no longo prazo a população seja autônoma e tenha dignidade para viver, só que os caras têm uma necessidade imediata, imediatíssima, né? Que a prefeitura não atende porque não quer. Então ela quer que isso se perpetue, essa situação indigna se perpetue, porque para manter todos esses políticos, né, esses milhares de políticos, você vê que tem vereador aqui que ele está sempre concorrendo, só que ele nunca ganha, mas ele está aí, vira secretário, vira presidente da Sanasa, vira presidente da não sei da onde, diretor, está sempre lá, nunca sai. Então, assim, são milhares de cargos na administração pública que a gente banca com o nosso PTU para perpetuar todo esse monte de político aí que fica trazendo voto a cada eleição para uma chapa para eleger 2, 3 tubarão com carta marcada. E esse sistema, se você der autonomia para o cidadão, se você der tudo para ele, se você der saúde, educação, não vai precisar de nada disso. Esses caras vão ser tudo mandado embora, vai ficar tudo desempregado. Então eles não querem, isso a nível de Brasil acontece, não é Campinas, né? Então, nesse sentido, você pensando para o eleitor, eu não sou um bom vereador para ele. Então isso se traduz na votação. Então você vê aí o cara que eu estava investigando foi eleito com 6 mil. Eu que investiguei fui eleito com 4 mil. Então, assim, qual que é a resposta que o eleitorado está dando? A gente não quer saber se o cara é corrupto, se não é. A gente não quer saber se você tem plano para Campinas de 50 anos. A gente quer saber agora, nossa necessidade imediata. Quem está ajudando a gente aqui na minha quebrada é o cara? Então é ele. Então, essa é a realidade do Brasil. Que a gente entende a necessidade desse eleitor, mas que se ele não mudar essa cabeça, o Brasil vai ficar eternamente refém desse modus operandi da política e desses partidos mandando no Brasil. O que o senhor tem mais orgulho deste seu primeiro mandato? Da raça, da resiliência, né, de não se dobrar diante do sistema, que é muito mais fácil você se dobrar, se vender, como eu falei, se eu quisesse ficar aqui era só ter entrado para a base, não estaria reeleito fácil,
Então você aguentar tudo isso sozinho entre aspas, o Partido Novo apoiando, o pessoal de gabinete e os eleitores nossos, né? Que é 1%, 1,5%, 2% no máximo da cidade. Então assim, você segurar a peteca toda só com esse contingente que nós temos é um trabalho hercúleo, né? E eu espero que um dia a gente tenha um vereador que venha no meu lugar, quem sabe 2, né? E que continue esse trabalho hercúleo. Porque é muito fácil você aderir ao sistema, ao jeito que as coisas são, e nadar a favor da corrente. Então, acho que o maior orgulho que eu tenho é de ter segurado o rojão aí durante 4 anos, não desviar 1 centímetro desse objetivo, seguir firme e forte, mostrar que não eram só palavras, e fiel aos seus princípios e propósitos, e conquistar o respeito de todos eles, de todos os inimigos, pessoas que não gostam da gente e tal, todos eles nos respeitam, apesar de não concordar do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente age, mas fala assim, não, mas peraí, esse cara pelo menos tem palavra, é honesto, e esse cara não vai se dobrar. Então, eu acho que esse respeito, e não é o Paulo, representa milhares de cidadãos brasileiros que não se curvam ao sistema, né? Então, acho que esse é o maior orgulho que eu tenho. Para a gente poder encerrar, o senhor já disse em resposta anterior que ainda não sabe o que vai fazer a partir do próximo ano. Mas se tiver tudo à disposição, colocar aqui na mesa várias opções, o que é que o senhor deseja hoje? É ser deputado estadual, ser deputado federal, é ser presidente do partido, ou é planejar 4 anos dentro da arquitetura e voltar a ser vereador daqui 4 anos? Se tiver, falou, ó, você pode escolher. Que caminho hoje você escolheria? Com certeza a política, né? Porque é muito... Não tem palavras para você descrever você ter um cargo público, né? É uma grandeza muito, né? Você representar um monte de pessoas, você fazer o bem para as pessoas, né? E através da política você multiplica por 1000 isso, né? Eu sempre fiz a vida inteira, ajudar uma entidade aqui, uma entidade ali, pagar seus impostos. Isso é legal, mas você ter a política e atingir milhares com políticas públicas é 1000 vezes mais legal, né? E mais impactante. Então, lógico, seria continuar na política. Quais os meios? Um dirigente partidário seria, num primeiro momento, interessante, porque eu não tenho mandato. Se for deputado estadual lá na frente, ou um federal, maravilhoso. Acho difícil, porque pela falta de estrutura que nós temos, mas não por ser difícil, eu não vou me impedir de fazer isso porque é difícil ou não, se a gente vai, mesmo sabendo que não tem as mesmas armas para competir. E prefeito 2028, né? Eu tentei sair prefeito nessa de 2020, né? Mas o partido impediu, porque falou, não, nós vamos perder você na Câmara, não tem ninguém para assumir no teu lugar. Nessa de 2024, o senhor... Tá. Fiquei 2 meses, né? Porque eu forcei a barra, o partido não queria. Deixaram eu ficar 2 meses antes da convenção para depois medir o meu desempenho, né? Tá. Eu estava nos 4% de intenção de votos. Eu falei, 4% você não tem chance. Se tivesse uns 10 ainda, aí você ia para os debates e tal, quem sabe, aí você arrebentava no debate, que eu tenho certeza que eu ia arrebentar. A hora que eu olhava aquele debate com aqueles 3 ali falando abobrinha o tempo todo, e eu conhecendo toda a estrutura da máquina, como é que funciona, eu ia chegar, deitar e rolar ali no debate. Isso ia traduzir em votos? Não sei. Mas tentei, não deu certo. E se 2028 pintar a oportunidade aí, será uma honra, com certeza seria o ideal, continuar nessa trilha. E vereador Paulo Gaspar, foi uma honra entrevistá-lo aqui na minha primeira vez no podcast Na Casa do Povo, que é apresentado pela Mirna Abreu. Então agradeço a disponibilidade do seu tempo em ter aceito o convite para participar aqui do podcast e boa sorte daqui para frente na sua carreira. Obrigado, Gabriel. Obrigado por tudo aí, pelo apoio de todos que nos assistiram aí durante os 4 anos, o pessoal da TV Câmara, todo mundo que... no plenário aqui, nos bastidores, o trabalho incrível que vocês fazem aqui, importantíssimo de levar a informação de tudo que acontece aqui para a população. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, nós aqui agradecemos, é o nosso objetivo e a nossa função. A você de casa também agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.